Ah, tá querendo trabalhar com hardware no Brasil? Esquece, é impossível, não dá. Não tem como fabricar hardware no Brasil, não tem como trabalhar com hardware no Brasil, não tem como ganhar dinheiro com hardware no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, sou engenheira de computação e trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos por aqui. Eu tenho uma loja de acessórios criativos e tecnológicos, todos desenvolvidos com hardware, e hoje a gente vai ter uma conversa sincera, sem romantizar e sem depreciar o assunto de trabalhar com hardware no Brasil. Vou trazer para vocês aí um pouquinho da minha experiência, vou trazer algumas informações, dados, valores também, para que você consiga entender esse universo, o que eu vivo por aqui desenvolvendo meus próprios produtos, porque eu imagino que se você caiu nesse vídeo aqui, você tem interesse em talvez estudar mais sobre eletrônica, estudar mais sobre desenvolvimento de hardware e talvez trabalhar com isso. Só que provavelmente você já ouviu que aqui no Brasil é impossível trabalhar com hardware, que aqui no Brasil é impossível fazer eletrônica, que aqui no Brasil é impossível trabalhar com inovação e esse tipo de coisa. E bom, eu não concordo. Não é isso que eu experimento, não é isso que eu vivencio. Então, tô aqui para trazer a minha contribuição, porque já que tem tanta gente falando o contrário, seria bom quem tá fazendo alguma coisa e conseguindo alguma coisa com isso, poder falar também, né? Poder contribuir também, porque senão só o pessoal que tá reclamando vai ficar falando. Então, bora lá. A gente vai ter essa conversa enquanto eu organizo a minha bancada. Já faz uns dias aí que eu não organizo ela, só tô trabalhando, montando, fazendo live pra vocês, fazendo novos projetos e o negócio tá um pouquinho caótico. Eu preciso fazer a limpeza de algumas ferramentas, preciso colocar algumas coisas no lugar. Essa minha parte aqui também de projeto, né? Minha mesa de projeto também tá bem desorganizada. Então, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou aí compartilhando com vocês as minhas experiências e tem bastante história para contar, bastante coisa para mostrar para vocês. Então, bora lá. Antes da gente ir para a bancada, deixa eu só te mostrar um pouquinho de um dos projetos mais recentes aí que eu tenho desenvolvido, inclusive já saiu vídeo aqui no canal sobre como fazer o seu próprio Stream Deck caseiro, né? Então eu tenho este tecladinho auxiliar /Stream Deck, ele me ajuda bastante para fazer as minhas lives e eu tô desenvolvendo também uma placa de circuito impresso para ele e tá ficando assim, ó, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui a visualização 3D. Os botões eu tô sem o 3D dele, por isso que estão essas caixinhas verdes, mas ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó, com o ESP32 aqui já plugadinho. Deixei também alguns pinos aqui externos para caso eu queira depois fazer novas versões dele, não precisar fazer outra PCB, né? Isso é uma técnicazinha que acaba sendo inteligente, pra gente não precisar ficar sempre fazendo um hardware específico para cada projeto. Isso é algo que eu vou compartilhar com você também hoje, como dicas de como baratear o seu custo de desenvolvimento. Esse daqui vai ser o Keylab 9, que é o nome que eu dei aqui para esse projeto. E aí uma pergunta que muitos de vocês sempre me fazem é qual é o software de desenvolvimento que eu utilizo, e eu estou utilizando o Altium Designer. E se você quiser utilizar o Altium Designer nos seus desenvolvimentos também, já deixa eu te apresentar o patrocinador do vídeo de hoje, que vai te dar 30 dias para utilizar essa ferramenta. O patrocinador do nosso vídeo de hoje é o Altium Develop, que é um pacote que é a união do Altium 365 junto com o Altium Designer, que vai possibilitar que você utilize todos os recursos do Altium Designer, mas também tenha o seu projeto salvo em nuvem e compartilhado com toda a sua equipe de trabalho. Assim todos conseguem ver exatamente em que etapa do desenvolvimento você está no projeto e ainda conseguem adicionar comentários, pedir correções, ver e gerenciar a parte de compras dos componentes eletrônicos e até conseguir informações para tirar a parte mecânica do projeto. O Altium Develop é uma ferramenta muito poderosa para o desenvolvimento de projetos e produtos. E você tem 30 dias para testar essa ferramenta. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você testar e utilizar. Eu utilizo o Altium Designer aqui já fazem 4 anos. Eu gosto muito dessa ferramenta e para mim realmente é um excelente investimento se você quiser ter uma ferramenta profissional de desenvolvimento de projetos. Toda hora eu vejo alguém reclamando sobre desenvolver hardware aqui no Brasil. É um blá 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 pra cá, um blá 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 pra lá, é uma reclamação geral. Eu acho que muita gente também compara desenvolvimento de hardware com desenvolvimento de software, sendo que são coisas bem diferentes, podem ser complementares, mas bem diferentes no processo de desenvolvimento. Eu acho injusta essa comparação, já que a gente está falando de um produto físico e de um produto não físico, sendo que esse produto não físico precisa de um produto físico para funcionar. Pensa aí, hein? Pensa aí, pensa bem, o pessoal que tá reclamando, o pessoal que tá team software aí. Vamos botar a mão na consciência também, né? Fica aí para pensar.
O que acontece? Algo que a gente não pode romantizar e que realmente a gente tem que considerar é que se a gente está desenvolvendo hardware, a gente tem um produto físico. Esse produto físico precisa ser comprado. Esse produto físico ele vai ter versões, ele vai ter testes, ele vai ter protótipo. E cada uma dessas fases vai custar dinheiro, porque você está comprando, né, o produto ali, né? Você está comprando os componentes eletrônicos, montando na sua protoboard, às vezes para fazer um teste inicial, ou já, né, testando aí a sua primeira versão da sua PCB. Você vai gastar dinheiro, porque se isso aqui não funcionar, se os componentes queimarem, se você fizer alguma coisa de errado, vai custar, com certeza. Só que o pessoal fala disso sem saber quanto que tá custando. Nem testou, nem viu, nem fez as contas. Já desiste da área de desenvolvimento de hardware sem nem saber quanto que tá custando. E hoje eu vou trazer também valores aí de quanto que custa mais ou menos os meus protótipos, quanto que eu pago por protótipo e algumas estratégias que eu utilizo para baratear o custo do meu desenvolvimento e também o custo da minha produção. Porque eu desenvolvo hardware no Brasil, eu trabalho desenvolvendo hardware no Brasil, eu tenho uma loja, eu vendo produtos. Gente, isso aqui é um produto que eu vendo, é uma placa de circuito impresso, literalmente. Aí eu me pergunto se eu tô conseguindo fazer um brinco, um chaveiro. Por que você não tá acreditando na sua ideia? Por que você não está fazendo o seu desenvolvimento, que provavelmente tem um valor agregado muito maior do que o brinco que eu estou fazendo aqui? Mas o processo de desenvolvimento ele vai ser muito parecido, se não for o mesmo, entende? Então por isso que eu acho que era muito válido eu vir aqui conversar de maneira muito sincera e também falar dos desafios, mas também não romantizar, né? Porque também tem os dois lados. Tem gente também que romantiza demais, achando que, tipo assim, te vendendo a ideia de que se você fizer qualquer coisinha, vai cair no agrado de todo mundo, você vai vender horrores, né? Também não é assim. Sabe qual que é a parte difícil para desenvolver hardware no Brasil? Não é a fabricação em grande escala. Não é quando você já tem um produto consolidado. Não é quando você já tem uma loja, já tem clientes. Isso é a parte mais fácil. Porque você tem alternativas para baratear o seu custo, você tem alternativas para ser muito competitivo, e se você tem realmente um produto que caiu no agrado das pessoas, caiu no agrado dos seus clientes, faz diferença aí na vida de quem vai comprar, a sua fabricação, ela não vai ser cara, a compra dos seus componentes eletrônicos não vão ser caros, porque tudo que a gente está fazendo físico, todas as etapas de desenvolvimento de um hardware, elas barateiam muito a partir da quantidade. E isso vai ser muito significativo para o público brasileiro, que precisa realmente entregar um produto que não tenha um custo extremamente elevado, né? Só sabe o que vai doer? Sabe qual vai ser a fase que você vai sofrer, que vai ser difícil de investir? Quando você tem uma ideia, você às vezes até já testou ela em protoboard, mas você vai desenvolver Você vai desenvolver um protótipo só para ver se isso vai funcionar. Você vai fazer 10 unidades no máximo para ver se você vai conseguir vender isso, para apresentar às vezes para o investidor ou para os seus clientes e para saber se você vai conseguir fechar aquela venda de 100, 200, 300 unidades. Quando você entra ali na fase de 100 mais, você já, tá de boa, entendeu? Você tem muitas possibilidades, você tem muitas alternativas e 100 unidades, 200 unidades não é um lote muito grande. Não é uma coisa exorbitante, né? Então, você consegue chegar aí caso o seu produto emplaque, né? Você consegue imaginar, né? Por exemplo, se a gente pensar... Vou trocar um pouquinho o universo. Se a gente pensar em alguém que faz artesanato, a pessoa vender 100 peças do seu artesanato é algo palpável. Se ela for ali, investir o tempo, investir o dinheiro, investir em marketing, investir em participar dos locais ali onde... tem o seu público-alvo, saber conversar, saber vender, ela vai conseguir chegar em 100 unidades. Não é uma coisa exagerada, não é uma coisa absurda, né? E eu acho que o mais difícil é você chegar nessas primeiras 100 unidades para conseguir construir seu primeiro público, seus primeiros clientes e conseguir ter um pouquinho de retorno do seu investimento. Por que um protótipo é tão difícil? 5, 10, 15 unidades são tão difíceis em comparação com mais unidades. Quando a gente está falando de protótipo aqui no Brasil, a gente vai ter que importar, não tem jeito. Eu já fiz cotação e, assim,
não te peço para acreditar na minha palavra, não. Eu te peço para realmente entrar em contato com as fábricas, mandar o seu projeto, mandar lá o seu Gerber e fazer as suas cotações, tá? Para tirar também o que é melhor para você. Tô falando aqui, na minha experiência. Eu já fiz cotação fácil com mais de 10 empresas aqui no Brasil, empresas boas, profissionais, que realmente entregam um bom produto, que fazem um serviço bem interessante aqui no Brasil, mas eu não consegui chegar nesse protótipo em um valor que eu conseguisse pagar para protótipo, principalmente eu que trabalho por conta. Então, a minha alternativa foi desenvolver as placas de circuito impresso na China. E aí existem várias fábricas às quais você pode recorrer, né? Eu já fiz com a PCBWay, agora eu tô tendo uma experiência com a Next PCB, a JLC PCB há muitos anos atrás também eu já desenvolvi placas com eles, e são empresas chinesas que são quase que especializadas em protótipo, então elas conseguem trazer para valores de protótipo um valor que realmente a gente consiga pagar. Aí eu não ia deixar você na mão, né? Eu fiz continhas aqui. Peguei aqui com base em alguns projetos que eu já fiz assim tipo uma média, mas você vai fazer depois essa cotação aí com o seu projeto, com o seu produto, tá? Então vamos lá. Eu me baseei aqui que você vai solicitar uma placa de circuito impresso na China para o seu protótipo e você vai pagar entre 5 e 10 dólares, tá? Por 10 placas de circuito impresso. Normalmente eles vendem um pacote de 10 placas para protótipo, tá? Você não vai comprar uma unidade, você vai comprar 10. Provavelmente não tem como comprar uma placa só. E eu tô fazendo um range muito bom, assim, ainda, né? 10 dólares, na verdade, você já vai estar com uma fábrica que vai estar te cobrando bastante, ou o seu projeto vai ter requisitos, assim, bem especiaizinhos para ele sair aí 10 dólares, né? Então, vamos lá. 10 dólares vai sair mais ou menos $1 por PCB. Vou pegar ainda o mais alto, tá? Vou contar como $1 por PCB. Em questão de componentes eletrônicos, vou supor que você vai comprar esses componentes no mercado nacional, mas se você for importar, várias dessas fábricas oferecem o serviço de você já vir com esses componentes eletrônicos montados, ou você solicitar os componentes e já vir, né, com os componentes junto na sua encomenda. Aí você vê o que você vai fazer por aí, ou se você vai importar esses componentes separadamente. Mas eu separei aqui uma média do que normalmente eu utilizo, de 5 a 10 dólares por componente, para componentes eletrônicos. Gente, um projeto que usa 5 dólares em componente eletrônico já é um projeto bem mais elaborado, né? Claro que tudo vai depender do nicho que você está trabalhando, com o que você está fazendo, mas assim, 5 dólares de componente eletrônico, gente, capacitor, resistor, microcontrolador, é assim, eu fiz a minha Julia Pai, eu acho que, gente, a Julia Pai eu acho que não saiu 5 dólares por projeto, sabe, por placa. Então, contabiliza aí componente eletrônico, mas componente eletrônico é realmente bem barato. Claro que pode ser que você tenha que fazer uma importação e você adiciona o valor de importação deles também, tá? Tô contabilizando aqui como se você fosse comprar os componentes eletrônicos e a PCB no mesmo lugar e você fosse importar tudo isso. De frete para protótipo, vou contabilizar para protótipo, isso significa que o seu frete não precisa ser aquele mais caro, né? Você vai solicitar o frete mais caro lá da FedEx ou DHL, que vai ser em torno de 50, 30 dólares aí, quando você for comercializar esse produto. Você está fazendo um protótipo, você está fazendo um projeto para você testar, para você brincar, para você validar uma ideia, você ainda nem tem um CNPJ, você está começando essa empresa hoje. Você vai importar para o seu CPF essas placas e vai sair 14 dólares o frete. Foi o que eu vi aqui agora, um pouquinho, quando eu estava fazendo a cotação das minhas placas. Então, 14 dólares. Ok. Quanto que temos até agora? Temos... Vamos lá, 10 dólares das 10 PCBs, estou chutando lá para cima. Temos aí 5 dólares dos seus componentes eletrônicos e nós temos 14 dólares de frete. Então vai dar 29 dólares. Esses 29 dólares você vai fazer vezes o dólar de hoje e vezes 2. Por que vezes 2? Porque 2 vai ser todos os erros que podem acontecer nesse processo. E é aí que tá o problema. É aí que tá a dor de quem desenvolve hardware no Brasil. O processo de importação no Brasil acaba sendo muito caro, porque a gente tem que pagar toda a parte de impostos. Então, por aqui, eu faço sempre a minha cotação do valor do meu produto, mais o valor do frete, vezes 2, porque esse vezes 2 acaba que é aquele 60% do imposto, é algum imposto adicional que a gente tem que pagar, é alguma coisa que acontece que às vezes eu não entendo certinho o processo, mas fazendo vezes 2 eu consigo saber quanto que vai custar e eu consigo saber
se eu vou investir nessa ideia ou não, tá? Então, isso é muito importante também, você entender que conta que você tem que fazer para conseguir saber se você vai apostar nessa ideia porque você vai conseguir ter lucro no final, ou se você não vai apostar nessa ideia nesse momento porque, por enquanto, você não vai ter lucro, tá? E já tiveram projetos que eu fiz, cálculo, e que não é o momento de investir, tá? Então, eu sempre faço valor do produto mais valor do frete vezes 2 e divido normalmente pela quantidade de produtos que eu vou importar. Aqui eu fiz uma média mais ou menos que você vai gastar em torno de uns 200 a 250 reais para conseguir testar a sua ideia. Testar o seu projeto, testar o seu produto, fazer o seu TCC, fazer aquele projeto pessoal que você queria muito testar para ver se você realmente depois vai investir nessa ideia um pouco mais e vai, enfim, você vai apresentar para alguém talvez essa ideia aí numa feira. Então seria em torno de 200 a 250 reais para você fazer o seu protótipo, para você fazer o seu teste. Com esses 250 reais, eu acredito que você consegue até fazer mais unidades. Eu acho que dá para fechar, dependendo do projeto que você vai fazer, de 5 a 10 unidades aí do que você está pensando em fazer. E você vai ter que ter esse valor de investimento inicial para cada ideia que você quiser tentar colocar no mercado. Só que pensa comigo, todo mundo que está desenvolvendo uma empresa, todo mundo que está desenvolvendo um negócio, todo mundo que está apostando numa ideia pela primeira vez vai ter algum custo. E é isso que eu coloquei na minha cabeça. Quando eu fui fazer o Flor de Sakura, gente, o Flor de Sakura foi menos do que isso, foi menos do que 250 reais para fazer 10 unidades. Porque a eletrônica disso aqui é ridícula, né? É um pouquinha, a eletrônica é muito barata. E eu investi esse valor e hoje eu tenho um produto que ele tem clientes, esse produto sai, ele já se pagou, há muito tempo. E hoje a minha produção, ela tá na faixa de acima de 100 unidades. E o preço unitário de produzir o Flor de Sakura é muito menor do que a primeira unidade, do que os primeiros 10. Eu já recebi o lucro desse desenvolvimento aí já várias vezes, entendeu? Então esses 250 reais já se pagaram há muito tempo, se pagaram no primeiro lote, se pagaram no lançamento já do produto, porque foi um produto que eu consegui testar, fiz 10 unidades, anunciei para venda, vendeu super rápido, ok, tem saída, vou fazer um lote um pouco maior, vou apostar em 50 unidades, agora vou apostar em 100 unidades, 150, 200 unidades. Então, eu fui escalando aos pouquinhos e quanto maior é o lote de desenvolvimento desse produto, mais eu tenho lucro, menos é o custo. Porque os componentes eletrônicos eu compro em grande quantidade e as PCBs eu compro em grande quantidade também. Aí você vai me dizer o seguinte, mas Júlia, tem os custos fixos desse negócio. Você teve que pagar para ter um site, você teve que pagar o seu software de desenvolvimento, você teve que fazer uma faculdade, fazer um curso para conseguir esses conhecimentos. Pois é, sim, mas se você está desenvolvendo qualquer outro negócio, eu imagino também que você vai ter cursos muito parecidos. Ou você vai ter uma ideia do nada sem ter estudado. Acho difícil, hein? Acho difícil. E outra coisa, ferramenta para desenvolvimento, você pode utilizar, claro, você é livre para utilizar a ferramenta que você quiser, mas você pode muito bem pegar os 30 dias que estão no link do Audio Designer aqui embaixo e assistir antes de ativar os seus 30 dias, antes. Você vai fazer o seu projeto, você vai simular, você vai fazer o teste em protoboard, aí você vai assistir as videoaulas sobre como desenvolver um projeto do zero, do esquemático ao Gerber aqui no meu canal, e depois você vai usar esses 30 dias, você tem 30 dias para botar isso numa placa de circuito impresso, e a nossa comunidade pode te ajudar se você seguir a gente aqui no Discord e compartilhando seu desenvolvimento por lá. Então assim, quem cria muita desculpa não desenvolve também, entendeu? Não é romantizar o negócio, mas também tem muita gente que cria tantas camadas para conseguir fazer o que quer, que, pelo amor de Deus, né? Tá na hora de ter um pouquinho de iniciativa. Vamos lá! Depois que você está fabricando há um tempo, existem algumas técnicazinhas que você pode utilizar para baratear o custo dos seus projetos. Uma delas é, no mesmo hardware, você conseguir unificar várias funções. Eu estou fazendo isso agora pela primeira vez em um produto que eu tô fazendo. Ele vai ser uma PCB que vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, vai ter um ESP32 embarcado e ele vai ser tanto um projeto que eu vou conseguir utilizar para fazer uma versão 2 e melhorada disso aqui, gente, disso aqui. Isso aqui, deixa eu ligar. Para quem não conhece, isso aqui é o quadrinho Pixel. É um projeto que eu fiz já há um tempão, ó. Ele tem aqui uma Wimos, é o ESP8266. E ele é um quadrinho, olha que lindinho,
Uma graça, né? Vai ser a versão 2 desse projeto aqui, porque uma coisa que muita gente me pediu quando eu fiz é tipo assim, quero uma versão, quero comprar uma, mas assim, isso aqui não tem cara de produto, ele precisa ser bem refinado, né? Isso aqui é projeto, isso aqui é né, acabamento e projeto de robista. Então, tô fazendo uma versão 2 e essa PCB, ela tanto vai ter toda essa parte para se tornar o quadrinho pixel, no verso dela vai ter a matriz de LEDs, vai ser menorzinho, portátil, assim, para você conseguir deixar no seu setup ou até transformar num chaveiro. E na parte da frente, além de ter a eletrônica necessária para fazer o quadrinho pixel funcionar e ser um projetinho IoT, ela também vai ter uma barrinha de pinos, que essa barrinha de pinos você consegue conectar numa fita de LED para utilizar os mesmos recursos, as mesmas funções, só que para uma fita de LED. Já que a gente está trabalhando com LEDs no verso, então já expandi tudo que eu preciso para fazer o quadrinho pixel funcionar, para também fazer um controlador de fita de LED, foi muito inteligente, porque esse controlador é um outro projeto, outro produto, né, outra PCB que eu já tinha feito. Só que foi uma PCB que eu tive muitos problemas, foi um dos meus primeiros projetos de hardware, eu cometi muitos erros, e acabou que esse projeto, eu fiz algumas versões dela aqui para usar em luminárias e no meu setup, mas foi um projeto que não foi muito para frente porque ele ainda tinha muitos erros. Então eu estou unificando 2 projetos em uma PCB só. Se eu decidir fazer só a parte de controlador de LED, só tem alguns componentes que eu preciso soldar, e se eu decidir transformar no quadrinho pixel, eu soldo outros componentes na mesma área, compartilhando vários recursos, inclusive compartilhando o mesmo microcontrolador, que é a parte mais cara. Eu vou ter 2 produtos diferentes. E ainda é esse mesmo produto, por ser uma matriz de LED, eu consigo, dependendo do case que a gente vai fazer, transformar em recursos diferentes. Algumas coisas que a gente já pensou foi relógio Pomodoro inteligente, quadrinho pixel, Tamagotchi com estética pixel. Então, existem vários produtos que podem ser lançados com o mesmo projeto, é a mesma PCB base. O que vai mudar vai ser o marketing, o público-alvo, aonde que eu vou vender e como que eu vou vender, o case, os acabamentos. Então, são coisas que a gente consegue fazer para reaproveitar aquela mesma PCB e eu conseguir mais rápido sair das 100 unidades. Conseguir mais rápido produzir 200, 300, 400 unidades dessa mesma PCB. Fazer a compra desses mesmos componentes eletrônicos em maior quantidade para ter vários produtos diferentes. E isso é uma estratégia que não sou eu que estou inventando, não. Isso é uma estratégia que eu já vi sendo aplicada aqui na minha cidade em Deixa eu contar essa história pra vocês vão gostar, calma aí. Eu acho que não tem nada melhor para quem tá querendo desenvolver e trabalhar com hardware aqui no Brasil do que conviver ou conversar com alguém que tá desenvolvendo já. Porque a pessoa, ela já passou por tanta coisa, ela já criou tantas estratégias, e a gente aqui no Brasil precisa ser tão criativo para conseguir lançar os produtos, assim como o que eu tava contando para vocês agora, dessa PCB que eu vou lançar ano que vem, que é insano a quantidade de formas e coisas e que você consegue aplicar nos seus produtos. E essa técnica foi uma técnica que eu vi de uma fábrica chamada Manutenge. A Manutenge, eles são especialistas em desenvolvimento de equipamentos para incêndio e luminária. Então são coisas, por exemplo, provavelmente você já viu aí, ó, quando você sai no corredor do seu prédio, não tem aquela luz que acende sozinha? Quando cai a energia da sua casa ou do corredor do seu prédio, não acende aquelas luminárias sozinhas? Então, eles fazem esse tipo de equipamento, eles desenvolvem toda a PCB, todo o hardware, toda a montagem em uma mini fábrica que eles têm aqui na minha cidade, e eu consegui ter a oportunidade de passar um mês inteiro com eles quando eu estava desenvolvendo o meu primeiro produto de hardware. E lá eu aprendi muita coisa, aprendi muitas dessas estratégias só observando os produtos deles. E eu vi que eles têm alguns produtos, algumas luminárias dessa parte de emergência, que dependendo dos componentes que eles soldam, eles têm uma configuração para um produto específico. Então eles têm 2 ou 3 produtos que eles compartilham a mesma PCB e os mesmos componentes eletrônicos principais. E aí, a partir disso, os componentes adjacentes, ali, os acessórios, vão tornar um produto ou outro produto. E isso é uma estratégia incrível para quem quer desenvolver hardware no Brasil. E também fica muito fácil de você conseguir gerenciar aí a sua produção, porque você sabe que você tem que produzir um hardware, é aquela placa, ela vai resolver os seus problemas, é aquela lista de componentes eletrônicos que você tem que ter em grande quantidade. Então isso resolve muita coisa, né? Essa é uma estratégia muito boa que eu aprendi vendo, tá?
Isso é muito bom, anota aí porque pode te salvar também. Outra coisa que eu gosto de fazer também é sempre priorizar os componentes eletrônicos que eu já tenho na minha biblioteca de componentes, né? Então, vocês sabem que eu tenho os meus componentes, né, organizados e guardados aqui nas minhas caixinhas. Eu tenho alguns também que eu não uso com tanta frequência, que ficam guardados no meu armário. E sempre que eu vou desenvolver um projeto, antes de elaborar e pensar num novo modelo de LED, colocar um novo encapsulamento para esse resistor, eu sempre tento ver o que eu já tenho em algum projeto que eu já usei. Porque se eu tenho 2 ou 3 projetos que compartilham os mesmos componentes, esses componentes eu consigo comprar em grande quantidade. Então, às vezes, um projeto não vai ser o suficiente para eu comprar 1000 LEDs, mas 3 ou 4 vai ser o suficiente para eu comprar 1000 LEDs. E 1000 LEDs é muito mais barato, a unidade, claro, do que 100 LEDs. E isso no universo da eletrônica baixa muito. E você pode fazer esse teste. Se você entrar no site da Mouser, br.mouser.com, a Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos. Se você entrar lá, você vai conseguir pesquisar os componentes eletrônicos e você vai conseguir ver quanto que custa uma unidade, 10 unidades, 15 unidades e 1000 unidades, 7.000 unidades. Aí você consegue ter uma noção boa do quanto que vai baratear o seu projeto quando ele estourar, quando você realmente puder desenvolver em maiores quantidades, entendeu? Isso também é uma coisa que eu faço muito por aqui e que eu sempre tento priorizar componentes que eu tenho, porque isso faz muita diferença no custo. Por fim, pra gente finalizar aí o vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem, beleza? Uma dica não, algo que eu espero muito que vocês, como minha comunidade aqui, sigam, tá? Existe muita gente que quer sempre dar o seu jeitinho por baixo dos panos, coisinhas erradas, importar de maneira errada, piratear software, enfim, tentar se beneficiar de formas com que você vai estar claramente aí utilizando o serviço de uma maneira inadequada, né? Se eu puder te dar uma dica, faz tudo certinho. Faz tudo certinho, porque quando entrar um investidor, ele vai querer saber se está tudo certinho. Faz tudo certinho, porque quando você crescer, quando seu produto cair aí no gosto do povo, cair no gosto dos seus clientes, você conseguir começar a realizar suas vendas, você vai estar tanto de consciência tranquila, tanto com a certeza de que você pode escalar esse produto tranquilamente. Porque você tem como fazer isso, porque você sabe fazer isso da maneira correta. Não existe negócio que você vai... E eu não tô nem falando sobre hardware, tá? Não existe negócio que comece errado, que prospera, que vai dar certo. Não existe, tá? Então começa certinho, faz certinho, tá? Se você já tem um CNPJ, se você vai comercializar esse produto, faça a importação da maneira adequada, faça pela FedEx, faça pela DHL, não pirateie nenhum tipo de software aí durante o seu processo de desenvolvimento, porque aí você vai estar sempre com o cálculo do valor e do custo real do seu produto. Você vai saber quanto que custam as coisas, você vai saber da dificuldade de desenvolver o que você está desenvolvendo também, e você vai conseguir também fazer a cotação do seu produto da maneira adequada. Você vai conseguir cobrar do seu cliente o valor adequado por aquele produto que você está comercializando, sem jeitinhos, sem formulazinhas mágicas, sem segredinhos. Faça da maneira correta, faça certinho, que você vai conseguir o seu espaço, que você vai conseguir o seu lucro e vai dar tudo certo. Show? Beleza, então? Então tá bom. É isso aí, eu espero ter te animado mais do que desanimado a trabalhar com hardware. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa pra mim aqui nos comentários por que motivo você veio assistir esse conteúdo. Você é estudante de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia da computação, você está querendo mudar de área talvez, você é muito interessado por eletrônica, já fez algum curso técnico ou está estudando, tem interesse em trabalhar com hardware, tem algum produto que você queria muito lançar, deixa para mim nos comentários, deixa eu te conhecer um pouquinho mais. Participa também da nossa comunidade no Discord, que tá cheio de gente, assim como você, assim como eu, apaixonados por eletrônica, apaixonados por projetos criativos, apaixonados por tecnologia. Então vem fazer parte da nossa comunidade no Discord e não esqueça também de se inscrever nesse canal, ativar a notificação para você não perder nenhum conteúdo e nenhuma live que eu faço por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!